Há momentos na vida em que o coração humano se cansa de lutar. É como se cada oração feita em lágrimas tivesse batido em portas fechadas, como se cada esforço sincero tivesse sido recebido pelo silêncio. Muitos sabem o que é passar noites em claro, pedindo a Deus uma resposta, um sinal, um milagre, e acordar com a mesma dor no corpo, a mesma preocupação na mente e a mesma sensação de vazio na alma. Essa luta silenciosa, escondida atrás de sorrisos forçados, é uma das maiores batalhas que qualquer pessoa pode enfrentar. Porque não é apenas uma guerra externa, mas uma guerra interna entre a esperança de um futuro melhor e o peso de um presente que parece imutável. O problema é que fomos ensinados a acreditar que tudo depende da nossa força. Desde cedo aprendemos que quanto mais trabalhamos, mais conquistamos, quanto mais nos esforçamos, mais próximos chegamos da vitória. Essa mentalidade, embora válida em muitos aspectos da vida, se torna cruel quando aplicada ao campo espiritual. Milhares de cristãos carregam o fardo de acreditar que precisam orar mais alto, jejuar mais tempo, servir com mais intensidade, como se a bênção de Deus fosse um prêmio dado apenas aos que resistem até o limite da exaustão. A consequência é devastadora. Pessoas sobrecarregadas, ansiosas, com fé fragilizada e uma visão distorcida de quem Deus realmente é. O contexto em que vivemos reforça essa ideia. A sociedade valoriza o desempenho, a produtividade e os resultados visíveis. E quando olhamos para a fé com essa mesma lente, criamos uma religião do esforço, onde tudo parece depender da nossa performance. Nesse cenário, a oração deixa de ser um encontro com o Pai e se transforma em um ato de desespero. O serviço deixa de ser fruto de amor e passa a ser uma tentativa de provar valor. E a esperança se converte em expectativa frustrada, porque sempre parece que falta algo mais. Essa mentalidade de nunca é suficiente aprisiona corações e destrói a confiança na graça. Mas a verdade que muitos ainda não ouviram ou não compreenderam é que o milagre não está distante, escondido no amanhã ou condicionado ao nosso cansaço. O milagre já foi liberado, a vitória já foi conquistada. A cruz não representa apenas o início de uma possibilidade, mas a conclusão de uma obra perfeita. E é exatamente aqui que surge o choque com nossa forma humana de pensar. Como descansar em algo que ainda não vemos? Como confiar que já está feito quando os sintomas, as dívidas, as dores e as perdas continuam diante de nós? Esse é o dilema que gera tanta angústia. A mente grita que precisamos lutar mais, mas o espírito sussurra que já está consumado. O coração quer correr para conquistar, mas a fé nos convida a parar para receber. Essa tensão entre esforço humano e descanso divino é o campo de batalha onde milhões se encontram hoje. E é para esse conflito que esta mensagem se volta, para revelar que o verdadeiro milagre não é alcançado por mais suor, mas recebido pela simples confiança no que já foi feito. A revelação que transforma vidas é simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Tudo aquilo que o coração humano anseia já foi conquistado na cruz. A cura não está em algum futuro distante. A provisão não depende de mais uma tentativa desesperada. A libertação não é fruto de um esforço religioso interminável. Quando Jesus declarou, está consumado, ele não estava lançando uma promessa vaga, mas selando uma realidade eterna. Cada ferida, cada pecado, cada enfermidade e cada cadeia espiritual já foram vencidos ali. Não se trata de algo que ainda precisa acontecer, mas de algo que já aconteceu e que, pela fé, se torna realidade em nossas vidas. No entanto, essa verdade parece difícil de aceitar,
porque confronta nossa lógica humana. Nós queremos sentir antes de crer. Queremos ver o resultado antes de descansar. Desejamos que os sintomas desapareçam, que as contas sejam pagas, que as portas se abram, e só então acreditamos que Deus agiu. Mas a fé não funciona dessa maneira. A fé não cria o milagre. Ela apenas estende a mão para receber aquilo que já foi liberado do céu. E aqui está o segredo. Enquanto lutamos para fazer Deus agir, continuamos prisioneiros da ideia de que Ele ainda não fez. Essa é a armadilha do esforço. Acreditar que se orarmos mais, se jejuarmos mais, se clamarmos mais, Deus finalmente se moverá. É claro que oração e jejum têm valor imenso, mas não como instrumentos de manipulação divina. Eles servem para alinhar nosso coração, não para convencer o Criador. O milagre não é comprado com lágrimas, não é conquistado com sacrifícios pessoais, não é resultado de um currículo espiritual impecável. O milagre é expressão da graça, fruto de um amor incondicional, presente de um pai que já deu tudo o que precisava dar em seu filho. Quantas vezes você já se sentiu como alguém que corre sem sair do lugar? Ora, jejua, serve, trabalha, mas parece que nunca é suficiente. Essa sensação de falta é sinal de que ainda não entendemos a suficiência da cruz. E é justamente nesse ponto que precisamos de uma mudança de mentalidade. A verdadeira fé não é uma maratona de tentativas, mas o descanso confiante em uma obra já concluída. Não é um dia serei curado, mas já fui curado pelas suas pisaduras. Não é um dia Deus vai me abençoar, mas já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é um dia verei vitória, mas a vitória já me foi dada em Cristo Jesus. Essa verdade é como uma chave que abre uma porta esquecida dentro da alma. É o despertar de uma consciência espiritual que nos tira do desespero e nos leva para o descanso. Quando paramos de lutar para conquistar e começamos a descansar para receber, tudo muda. O peso cai dos ombros, o medo perde a voz e a ansiedade se dissolve na presença de um Deus que já providenciou tudo. Não é o fim da jornada, mas o início de uma nova forma de caminhar, não em busca da vitória, mas na certeza de que já a possuímos. Recordo-me de uma mulher que chegou à igreja quase sem forças. O diagnóstico era cruel, um câncer agressivo, já em estágio avançado, e os médicos haviam lhe dado poucas semanas de vida. Seus olhos estavam cansados, não apenas pela dor física, mas pela longa batalha de quem já tinha tentado de tudo. Ela havia orado, jejuado, buscado tratamento, seguido cada conselho que lhe era oferecido, mas nada mudava. A cada exame, a notícia era a mesma. O tumor estava lá, crescendo silenciosamente. No fundo, ela já se preparava para partir. Porém, naquele dia, algo diferente aconteceu. Não foi uma oração longa, nem uma imposição de mãos acompanhada de grito. Foi apenas a proclamação simples da verdade. Jesus já levou sobre si a sua dor. Você não precisa conquistar a cura, apenas receber aquilo que ele já fez. As palavras soaram estranhas no início. Como poderia descansar em uma promessa enquanto seu corpo gritava o contrário? Mas naquele instante, em vez de continuar lutando em desespero, ela decidiu simplesmente crer e algo começou a mudar. Primeiro, no coração, a angústia deu lugar à paz. Depois, na mente, o medo foi substituído pela certeza. E, finalmente, no corpo, pouco a pouco, os sintomas cederam. E semanas depois, os exames confirmaram o que o espírito já havia revelado. O câncer havia desaparecido. Não foi fruto de esforço humano, mas de descanso em uma verdade eterna. Essa história ilustra de forma poderosa a diferença entre esperança e fé. A esperança olha para o amanhã e diz: um dia vai acontecer. A fé olha para a cruz e declara: já aconteceu. A esperança projeta a fé e é exatamente a esperança essa espera, fé que desmonta os argumentos da dúvida
e desarma o inimigo, porque o diabo não teme pessoas que estão tentando, mas treme diante daqueles que sabem que a obra já foi concluída. Jesus mesmo nos deu metáforas que nos ajudam a compreender essa postura. Ele falou do maná no deserto, que caía todas as manhãs para o povo de Israel. Eles não precisavam lutar para fazer o pão descer do céu. Não tinham que subir montanhas ou atravessar rios para conquistá-lo. Bastava acordar e recolher. Aqueles que tentaram guardar mais, com medo de faltar no dia seguinte, viram o maná estragar. Isso é o retrato perfeito da ansiedade espiritual. Querer acumular, querer segurar, como se Deus fosse falhar amanhã. Mas o milagre não estraga, porque não depende de nós. Ele se renova a cada dia na fidelidade divina. A verdadeira fé, portanto, não é um esforço, mas um alinhamento. É como um filho diante do pai. O escravo trabalha para merecer o pão, mas o filho sabe que a mesa já está posta. O escravo pede com medo de ser rejeitado, mas o filho estende a mão, sabendo que a herança já é dele. E nós não fomos chamados para viver como servos ansiosos, mas como filhos confiantes. Esse é o segredo que liberta. Parar de correr para alcançar o que já está em nossas mãos. Muitos cristãos vivem como se ainda estivessem presos a uma antiga lógica. Faça mais, esforce-se mais, lute mais e talvez Deus se mova em seu favor. É a mentalidade do esforço religioso, herdada de séculos de tradições que colocam sobre os ombros do povo um peso que nem mesmo eles conseguem carregar. Essa lógica transforma a caminhada de fé em um fardo, onde cada oração parece uma cobrança, cada jejum uma obrigação, cada culto uma tentativa. Mas essa não é a vida que Jesus prometeu. Ele mesmo disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." O contraste é nítido. O jugo do esforço humano é pesado, cruel e sem fim. O jugo de Cristo, ao contrário, é leve porque não depende da nossa performance, mas da obra já concluída na cruz. É como tentar remar contra a correnteza. Quanto mais força aplicamos, mais rápido nos cansamos e ainda assim pouco avançamos. Mas quando soltamos os remos e nos deixamos conduzir pelo fluxo da graça, descobrimos que o caminho não precisa ser árduo. Não significa ausência de lutas, mas presença de descanso mesmo em meio às lutas. A metáfora do escravo e do filho nos ajuda a entender essa realidade. O escravo vive sob medo constante, teme errar, teme não agradar, teme perder seu lugar. Ele trabalha exaustivamente, mas nunca se sente digno da herança. O filho, por outro lado, sabe que pertence à casa. Ele não precisa mendigar por comida, não precisa provar seu valor, não precisa implorar para ser aceito. Ele tem acesso porque carrega um nome, uma identidade. É exatamente essa posição que Cristo nos deu. Não mais servos ansiosos, mas filhos confiantes, herdeiros da promessa. A dificuldade está em renovar a mente para crer nisso. Estamos tão acostumados a pensar que tudo depende de nós, que quando ouvimos que a vitória já foi dada, parece bom demais para ser verdade. A fé, portanto, é menos sobre conquistar e mais sobre alinhar-se ao que já está disponível. É trocar a mentalidade de servo pela mentalidade de filho. É parar de buscar aprovação e começar a desfrutar da aceitação. É deixar de mendigar por migalhas e sentir-se à mesa já preparada. Quando alguém compreende essa diferença, a vida espiritual muda completamente. O peso da obrigação se transforma em prazer. A oração deixa de ser uma luta para convencer Deus e passa a ser um diálogo íntimo com o Pai. O jejum deixa de ser uma moeda de troca e se torna uma oportunidade de alinhar o coração. O serviço deixa de ser um fardo e se converte em expressão de amor. Tudo muda porque a motivação
deixa de ser o medo e passa a ser a confiança. É isso que significa carregar o jugo leve de Cristo. Viver não para conquistar, mas para desfrutar do que já foi conquistado. Quando entendemos que a obra já foi concluída na cruz, a maneira como enfrentamos os desafios da vida muda radicalmente. No campo da saúde, por exemplo, muitos vivem escravos do medo. Cada sintoma é visto como sentença, cada diagnóstico como fim da esperança. Mas a fé que descansa declara pelas suas pisaduras. Isso não significa ignorar tratamentos ou negligenciar cuidados médicos, mas significa viver com a certeza de que a última palavra não é a do médico, e sim a de Deus. É a diferença entre enfrentar a enfermidade como um condenado ou como um vitorioso que apenas aguarda a manifestação daquilo que já lhe pertence. Essa postura não é passividade, mas confiança ativa que renova as forças e dá coragem para prosseguir. No campo financeiro, a mentalidade de esforço pode se tornar um peso. Se afundam em jornadas exaustivas, acumulam horas de trabalho, perdem noites de sono, tudo na tentativa de conquistar segurança. Mas quando descobrimos que nosso Pai já prometeu suprir cada necessidade, o coração encontra descanso. Trabalhamos sim, mas não mais como escravos da ansiedade. Trabalhamos como filhos que confiam no provedor. A diferença é enorme. Em vez de acumular por medo da falta, passamos a compartilhar por confiança na abundância. A generosidade se torna natural, porque sabemos que a fonte não se esgota. Nos relacionamentos, a lógica do esforço também causa estragos. Muitos tentam desesperadamente conquistar amor, reconhecimento e valor. Forçam laços, imploram atenção, sacrificam sua paz na esperança de serem aceitos. Mas a revelação da cruz muda a base da identidade. Quando sabemos que já somos amados pelo Pai, deixamos de buscar nos outros aquilo que já recebemos de Deus. Isso nos liberta para amar sem medo, servir sem esperar retorno e perdoar sem carregar pesos. O relacionamento deixa de ser campo de disputa e se transforma em espaço de comunhão verdadeira. Até mesmo na vida espiritual, o impacto é profundo. Quantos vivem sob a culpa de nunca fazer o suficiente? Nunca oram o bastante, nunca leem o bastante, nunca servem o bastante. A fé que descansa rompe esse ciclo, porque entende que Cristo não para sermos aceitos, mas porque já somos aceitos. Jejuamos não para convencer Deus, mas para nos alinharmos à sua vontade. Servimos não para conquistar amor, mas porque já fomos inundados por ele. Essa mudança de perspectiva transforma a fé de obrigação em prazer, de peso em liberdade. Em todas as áreas da vida, a chave é a mesma: parar de lutar para alcançar o que já nos foi dado. O milagre não está preso em um futuro distante, nem escondido atrás de mais esforço humano. Ele já foi liberado, já está disponível, já foi carimbado com as palavras eternas de Cristo. Está consumado. A vida que floresce a partir dessa revelação é marcada por paz, em vez de ansiedade, por confiança em vez de medo, por descanso em vez de exaustão. Essa é a vitória de quem descobre que a graça é maior que o esforço. Chega um momento em que a verdade não pode mais ser apenas ouvida, mas precisa ser abraçada. Esse é o clímax da fé, quando o coração, finalmente cansado de lutar, decide descansar. É nesse instante que a voz de Jesus ecoa mais forte. Está consumado, não como lembrança distante, mas como decreto presente, válido hoje, válido agora. Essas palavras são como um selo eterno, um carimbo no céu, que declara: não há dívida pendente, não há batalha inacabada, não há promessa em aberto, tudo foi cumprido, tudo foi pago, tudo foi conquistado. A cruz não é um símbolo de derrota, mas a prova de uma vitória total. Imagine alguém que passa
anos tentando abrir uma porta trancada, usando todas as chaves, forçando cada fechadura, gastando energia até a exaustão. E então, de repente, descobre que a porta nunca esteve trancada. Bastava empurrar levemente para entrar. É exatamente isso que acontece quando compreendemos a obra consumada. O milagre não precisa ser arrancado das mãos de Deus, porque Ele já o entregou. Não precisamos arrombar portas, apenas atravessá-las. O esforço estava em nossa mente, não na realidade do céu. É por isso que o diabo teme tanto essa revelação. Ele não teme um crente que ora em desespero, porque o desespero ainda é sinal de dúvida. Mas ele treme diante de um crente que descansa em fé, porque esse já entendeu que a vitória é irrevogável. Quando você se posiciona como filho, não pedindo, mas recebendo, não tentando, mas crendo, você se torna imparável. A paz que flui do descanso confiante é uma arma mais poderosa do que qualquer grito de desespero. É por isso que Paulo disse: o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não o Deus da guerra, mas o Deus da paz. A fé madura não é barulhenta, é firme, não é ansiosa, é segura. Ela permanece de pé quando tudo desmorona ao redor. Ela sorri em meio às lágrimas, canta em meio à dor, descansa em meio à tempestade. Foi assim com os discípulos no barco. Enquanto todos gritavam de medo, Jesus dormia. O descanso dele não era indiferença, mas confiança plena no Pai. Essa é a postura que somos chamados a assumir, não uma vida movida pelo pânico, mas pela certeza de que já somos mais que vencedores. Por isso, neste momento, o convite não é para lutar mais, mas para soltar o peso. Não é para gritar mais alto, mas para ouvir a voz suave que diz: Filho, já está feito. O que parecia impossível já foi vencido. O que parecia distante já está em suas mãos. O que parecia pesado já foi carregado. Sua parte é apenas crer, porque a maior obra que um ser humano pode realizar não é conquistar, mas acreditar. E é nesse ponto que o milagre se manifesta, no descanso absoluto de quem confia que a cruz foi, é e sempre será suficiente. Chegamos ao ponto em que não restam mais desculpas, apenas a decisão de acreditar. Ao longo da vida, você pode ter sido ensinado a lutar, a correr, mas diante da cruz, a provar, toda a lógica humana se desfaz. O que era impossível já foi realizado. O que parecia inalcançável já foi entregue. O sangue de Jesus não apenas abriu uma porta, ele construiu um caminho eterno de vitória. Não se trata de esperar que algo aconteça, mas de abrir os olhos para enxergar que já aconteceu. Essa é a grande virada. Deixar de viver como quem suplica pelo futuro e começar a viver como quem desfruta do presente da graça. É nesse momento que muitos sentem um peso sair dos ombros. A pressão de ter que conquistar a bênção desaparece e o coração finalmente encontra descanso. Descanso não é inatividade, mas confiança. Não é desistir da vida, mas começar a vivê-la a partir da certeza. Quando entendemos que já somos amados, que já somos curados, que já somos livres, o medo perde sua voz. E a fé se torna natural, porque já não lutamos para conquistar, apenas para manter o olhar fixo naquilo que já nos foi dado. Imagine como sua vida pode mudar se essa verdade se tornar prática no seu dia a dia. Ao acordar, em vez de repetir preocupações, você pode declarar: hoje, caminho em vitória, porque Cristo já venceu por mim ao enfrentar um desafio. Em vez de ceder à ansiedade, você pode afirmar: não luto por vitória, luto a partir da vitória. Ao lidar com relacionamentos, em vez de implorar por amor, você pode lembrar: sou filho amado e nada me falta. Esse exercício de fé é a prática diária de alinhar os pensamentos com a realidade da cruz. E se, enquanto ouve estas palavras,
você sente que essa mensagem fala diretamente ao seu coração. Não endureça. Esse é o convite de Deus para que você pare de se desgastar e comece a descansar. O milagre não será fruto de mais esforço, mas da decisão de confiar. Ele já providenciou tudo. O que falta não é o agir de Deus, mas o seu sim. E quando você diz sim, o impossível, por isso, começa a se manifestar, faça uma pausa, respire fundo, feche os olhos, se puder, e deixe essa verdade penetrar em sua alma. Está consumado. Repita em voz baixa. Deixe que as palavras ecoem. Está consumado. Esse é o grito de liberdade que apaga a culpa, que silencia o medo, que você não é escravo da incerteza, não é prisioneiro do medo, não é refém do esforço. Você é filho amado, herdeiro de uma vitória que não pode ser anulada. O inimigo pode até tentar lançar acusações, mas elas não têm mais poder, porque o recibo da sua dívida já foi rasgado. A cruz foi o tribunal, e naquele dia a sentença foi dada. Livre, não porque você mereceu, mas porque Jesus pagou. E se ele pagou, não há nada mais a acrescentar. Sua parte é apenas receber, viver e testemunhar. A grande armadilha é continuar buscando fora aquilo que já está dentro. Muitos oram como se Deus estivesse distante, quando na verdade o Espírito habita em nós. Muitos jejuam como se ainda fosse preciso convencer o céu, quando o céu já desceu à terra em Cristo. Muitos servem com medo de não serem aceitos, quando já foram aceitos antes mesmo de nascer. A revelação do já consumado não nos torna passivos, pelo contrário, nos torna ativos em descanso, ativos em confiança, ativos em obediência. Não fazemos para sermos, fazemos porque já somos. Não lutamos para conquistar, lutamos para preservar a fé que descansa naquilo que não pode ser chamado a dar um passo simples, mas decisivo. Soltar o peso, largar a necessidade de provar, de correr, de implorar, abraçar a identidade de filho e andar no descanso da vitória. Talvez as circunstâncias ainda gritem o contrário, talvez os sintomas ainda tentem falar mais alto, talvez as contas ainda estejam na mesa, mas a fé não se apoia no que vê, e sim no que crê. O invisível já foi liberado, e no tempo certo, o visível se alinhará. Essa é a essência da fé, viver agora a realidade que a cruz já selou. E para que essa verdade se torne viva em você, faça dela a sua declaração diária. Ao abrir os olhos, diga: sou filho amado, e tudo já está feito. Ao enfrentar o medo, repita: está consumado. Ao ser tentado pela dúvida, responda: minha vitória não está no que sinto, mas no que Cristo já realizou. Palavras têm poder, porque alinham o coração à verdade. O diabo não resiste a um crente que sabe declarar com convicção: já está pago, já está feito, já está vencido. Então, receba esta mensagem não apenas como um ensinamento, mas como um chamado para viver diferente, para andar leve, para descansar na suficiência da cruz. O milagre não é algo que você precisa conquistar, mas algo que você precisa enxergar. Ele já está em suas mãos. Basta acreditar, basta descansar, basta receber. E quando você fizer isso, a paz tomará o lugar da ansiedade. A confiança substituirá o medo, e a vida abundante prometida por Cristo se manifestará em cada detalhe do seu caminho, porque Ele disse e cumpriu: está consumado.